Mundo primordial. Ao analisarmos a civilização atual, percebemos que sua estrutura é baseada na ciência materialista. Escreverei minuciosamente sobre este assunto. Antes, contudo, é preciso conhecer a constituição do universo. Serão dispensados os detalhes que não se relacionam diretamente com o ser humano, abordando-se apenas os pontos mais importantes. Na verdade, o universo é constituído a partir de 3 elementos originários: do Sol, da Lua e da Terra. Esses elementos são as essências do fogo, da água e da terra, e se apresentam respectivamente nas formas de mundo espiritual, mundo atmosférico e mundo material, onde ocorrem os fenômenos. A perfeita fusão e harmonia desses mundos é a própria realidade. Até agora, só 2 dos 3 mundos existentes eram conhecidos, isto é, o mundo atmosférico e o mundo material. Ignorava-se a existência de outro mundo, o mundo espiritual. Isso se dava porque ele não podia ser detectado pela ciência materialista. E uma vez que a atual cultura materialista é o resultado do progresso alcançado a partir do conhecimento dos mundos atmosférico e material, ela é uma cultura que abrange apenas 2/3 da totalidade. Surpreendentemente, o mundo espiritual, justamente aquele que até hoje veio sendo considerado inexistente, na verdade é o centro da força fundamental, sendo mais importante que os outros 2 mundos juntos. Portanto, se desprezarmos sua existência, não haverá como surgir uma civilização perfeita. A melhor comprovação disso é que, não obstante o avanço da cultura dos mundos material e atmosférico, a felicidade, maior anseio do ser humano, não acompanha esse avanço. Examinando o motivo dessa contradição, descobrimos que há uma profunda razão para tal. Se desde o começo a humanidade conhecesse a existência do mundo primordial, ou seja, o mundo espiritual, certamente a civilização materialista não teria alcançado o maravilhoso progresso que vemos hoje. Foi exatamente porque ela ignorou o mundo espiritual que nasceu o pensamento ateísta, que deu origem ao mal e, consequentemente, teve início a luta entre o bem e o mal. Atormentada pelo sofrimento decorrente dessa luta, a humanidade, forçosamente, precisou fomentar o progresso da cultura materialista. Pensando bem, o que seria senão o profundo plano de Deus? No entanto, caso seu desenvolvimento ultrapasse determinado limite, corre-se o risco de ver o colapso da cultura. A invenção da bomba atômica, em especial, é um exemplo disso. Por conseguinte, chegar a esse ponto significa que já atingimos o momento determinado pelos céus, de haver uma grande mudança no desenvolvimento da cultura. O primeiro passo é revelar a toda a humanidade a existência do mundo espiritual, até então tido como nada. Tratando-se, porém, de uma existência equivalente ao nada, logicamente isso não poderá ser feito pela ciência e seus métodos. Daí a razão da manifestação de uma grandiosa força jamais experimentada pela humanidade, isso é, o poder de Deus. Visto que há longo tempo o homem contemporâneo está preso à visão materialista, é muito difícil convencê-lo. Para tal, existem os milagres manifestados por um método único que temos em nossa religião. E esse método é o de Orei. Isso porque, mesmo que seja ateísta, a pessoa não poderá deixar de aceitar a realidade. Assim, quando a existência desse mundo se tornar conhecida pela humanidade, ela se verá obrigada a promover uma mudança de 180 graus na cultura contemporânea, com vistas ao nascimento de uma verdadeira civilização comum ao mundo todo.
Resta, no entanto, um incômodo problema. Como a cultura atual foi erigida ao longo de milhares de anos, não se sabe quanto mal foi praticado até agora. Obviamente, as más ações dão origem às impurezas do corpo espiritual, cujo grande acúmulo constituirá um obstáculo para a construção do novo mundo. É como se na construção de uma casa houvesse sujeira por todo lado, como pedaços de madeira, metais e outros, tornando-se indispensável uma limpeza. E isto deve ser o que Jesus Cristo chamou de juízo final. Os maravilhosos e incontáveis milagres manifestados pela nossa religião não podem ser outra coisa senão o plano de Deus para fazer o ser humano conscientizar-se da existência do mundo primordial, ou seja, o mundo espiritual. E Deus encarregou-me dessa grandiosa missão. Em 4 de julho de 1951, título anterior, O Primeiro Mundo. Esclarecimento da verdade. Antes de mais nada, qual é o verdadeiro objetivo da religião? Sem dúvida, é o esclarecimento da verdade. E o que é verdade? A verdade é a natureza tal qual ela se apresenta. O sol desponta no leste e desaparece no oeste. O ser humano nasce e inevitavelmente caminha para a morte. O budismo se refere a isso como as expressões tudo que nasce está sujeito a desaparecer e todo encontro está condenado à separação. O fato de o ser humano manter-se vivo por meio da respiração e da alimentação, evidentemente também é verdade. Preciso insistir sobre esses assuntos tão óbvios porque a atual situação da sociedade é absurda. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, as más ações, etc., é impossível negar que há mais fatores que contribuem para a infelicidade do que para a felicidade da humanidade. Precisamos, pois, refletir sobre a origem disso. Segundo o meu ponto de vista, é evidente que a causa reside no demasiado afastamento da verdade, embora não se perceba isso. Vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que não consegue refletir sobre o assunto. Além disso, até hoje, a verdade não era clara nem mesmo para as religiões. Por esse motivo, não era raro pregar a pseudo-verdade, acreditando estar transmitindo a verdade. Se essa tivesse sido revelada tal qual ela é, a sociedade humana deveria estar muito melhor do que é visto hoje, e o paraíso estaria concretizado até certo ponto. Contudo, com a chegada do tempo, Deus revelou sua vontade, e por meu intermédio está explicando e demonstrando a verdade. Nesse sentido, meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Portanto, certamente, a correta visão sobre a verdade aflorará naqueles que lerem atentamente minhas palavras com a mente livre de preconceitos. Vou explicar por meio de situações que são familiares a todos. O ser humano adoece porque se distancia da verdade, e a medicina não consegue curá-lo porque também está fora da verdade. Política errônea, má ideologia, sofrimentos decorrentes do aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso também decorre desse afastamento. Se não houver nenhum desvio da verdade,
tudo que for correto caminhará de acordo com o desejo do ser humano, pois Deus criou a sociedade humana dessa maneira. Assim, não seria difícil surgir uma sociedade ideal, virtuosa e bela, em que as pessoas vivem com alegria e felicidade. Nisto reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre que venho propondo. Diante disso, talvez alguns achem que há muitos pontos controversos em minha teoria, mas na realidade não é nada disso. Tudo o que eu digo é muito óbvio. Se esses pontos parecerem estranhos, é porque a análise parte da perspectiva da pseudo-verdade. Quanto mais controversa minha teoria parecer, mais evidente é o contrassenso vigente na sociedade. Portanto, podemos dizer que aquele que aceita a minha teoria sem objeções é alguém que assimilou a verdade. Deus concedeu ao ser humano a liberdade infinita. Eis a verdade. Às demais criaturas, como os animais e os vegetais, ele permitiu a liberdade limitada. Dessa forma, a nobreza do ser humano reside nessa diferença. Falar da sua liberdade é dizer que, quando ele se eleva, torna-se divino, quando se degrada, equipara-se ao animal. Em outras palavras, ele existe entre os dois extremos. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que, dependendo das ações do ser humano, o mundo se torna um paraíso jubiloso ou, ao contrário, um inferno desolador. Esta é a verdade. Não há dúvidas quanto à escolha. A não ser aqueles de espírito maligno de nascença, todos desejarão o paraíso. De acordo com o que acabamos de expor, a concretização do mundo paradisíaco é, em última instância, o objetivo da humanidade. E somente por meio do esclarecimento da verdade é possível atingi-lo. Uma vez que esta é a missão da religião, estou sempre ensinando a verdade por meio da fala e da escrita. Assim sendo, dedico-me intensamente dia e noite como aquele que esclarece a verdade. 30 de janeiro de 1950, título anterior, Concretização da Verdade. Religião antiga e religião atual. Atualmente, para desenvolver a obra de salvação, tenho adotado uma forma religiosa bem simples, que difere grandemente da existente até hoje. Os antigos fundadores ou precursores de religiões optavam por um estilo de vida despojado, com alimentação frugal e vestimentas precárias. Além disso, para se aperfeiçoarem, faziam todo tipo de práticas ascéticas, tais como permanecer isolados em montanhas quase inacessíveis, purificar-se com banhos gelados, ler e recitar os sutras ininterruptamente. Dessa maneira, em se tratando da trilogia Verdade, Bem e Belo, este último era negligenciado, pois poucos se interessavam pelas artes. Até ocorriam alguns milagres, mas a principal atividade era a leitura dos sutras. As formas religiosas eram respeitadas, os ritos eram valorizados e a salvação das pessoas se dava unicamente por meio de pregações. Limitei-me a analisar apenas o budismo, pois no Japão o shintoísmo instituído como religião e a difusão do cristianismo surgiram na modernidade. Deixo de fazer referência ao shintoísmo antigo, anterior à introdução do budismo, porque não há registro nem na história nem na tradição oral. Contrariamente, minha forma de atuar é bem diferente. Em primeiro lugar, porque venho anunciando de forma bastante audaciosa o estabelecimento do paraíso terrestre no mundo isento de doença, pobreza e conflito, que é tido como um sonho descabido. Apenas isso seria suficiente para evidenciar o quanto somos diferentes das religiões tradicionais. O primeiro passo para atingir nosso objetivo é salvar o ser humano do seu maior sofrimento, que é a doença. Em relação a isso,
nem precisamos dizer que estamos apresentando resultados concretos. É dessa maneira que, tornando o ser humano saudável de corpo e alma, tanto a pobreza como o conflito são eliminados por si só. Assim, é com essa convicção que os nossos fiéis formam um só corpo e se empenham dia e noite. Assim, a proclamação do estabelecimento do paraíso terrestre, ou seja, a transformação deste mundo em paraíso, longe de ser um mero ideal, é uma realidade e tem apresentado surpreendentes resultados. Como parte do plano divino, atualmente estamos planejando a construção de modelos do paraíso terrestre, escolhendo locais com belas paisagens em Atami e Hakone, onde serão construídos magníficos edifícios e jardins. Com a conclusão dessas obras, pretendo mostrar ao mundo quão sublime e belo é o paraíso. Originariamente, o paraíso terrestre deveria ser chamado de mundo da arte, razão pela qual a arte é o que a nossa religião mais enfatiza. Conforme o plano divino for progredindo, com base na mais nova revelação divina, pretendo apresentar diretrizes inéditas relativas a todos os setores da vida, como política, economia, educação, etc. Creio que, por meio disso, poderão reconhecer a magnitude do nosso projeto. Em 9 de julho de 1949, título anterior: Religião Antiga e Religião Moderna. Eliminação do medo. Conforme venho repetindo, nosso objetivo é a salvação da humanidade, o que, em poucas palavras, significa eliminar da sociedade toda espécie de medo. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. Dentre os três, o principal, indiscutivelmente, é o medo da doença. Nada é mais ameaçador para o ser humano. Certamente, ninguém conseguirá estar livre dessa apreensão enquanto estiver vivo. O segundo medo é a pobreza, que evidentemente é motivada pela própria doença. E a realidade nos mostra que, por mais que a cultura se desenvolva, o medo da doença, ao invés de diminuir, tende a aumentar. Diferentemente do passado, as pessoas de hoje têm muito medo dos micróbios, considerando os causadores das doenças. Em vista disso, medidas consideradas adequadas estão sendo tomadas, tais como exame de saúde, vacinação, radiografia, entre outras. Todos os estabelecimentos criados para prevenir as doenças, ou seja, postos de saúde, sanatórios, hospitais públicos e particulares, etc., dispõem de muitas instalações. As imensas despesas e a mão de obra necessárias são incalculáveis, e o ônus imposto à população não é nada pequeno. Em seguida, falaremos do medo da pobreza. Sua maior causa, conforme me referi, é a doença. A vultosa quantia empregada no tratamento de uma doença e o prejuízo gerado pela impossibilidade de trabalhar acarretam as maiores dificuldades econômicas para os familiares. E tal situação piora quando o enfermo é o chefe da família e vem a falecer. Isso certamente constitui uma das causas do significativo aumento da criminalidade após a guerra. Naturalmente, esse fato não deixa de ser uma consequência da guerra, cujos danos são passageiros. No entanto, a doença assume maior gravidade porque os malefícios que ela causa são permanentes. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. Isto porque, devido aos graves atritos entre os Estados Unidos e a União Soviética, a situação chegou a um ponto em que uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Além disso, nesses tempos em que existe uma arma terrível como a bomba atômica,
Até mesmo alguns cientistas dizem que, caso se inicie a Terceira Guerra Mundial, a destruição da humanidade será inevitável. Portanto, não é difícil imaginar que este seja o maior medo da humanidade na atualidade. A eliminação desses 3 grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. A bem da verdade, até hoje o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E, se realmente Deus existe, seu incomensurável amor não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação. Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso terrestre, pleno de virtude e beleza. Absolutamente certos disto e imbuídos da mais inabalável convicção, estamos nos empenhando com força total. Que outro sentido poderia ter a profecia de Jesus Cristo sobre a chegada do reino dos céus, a não ser a predição desse acontecimento? Por isto tudo, estou convencido de que a verdadeira missão da religião é eliminar os 3 grandes medos aqui citados. Em 7 de janeiro de 1950, título anterior, Exclusão do Temor. Destino e liberalismo. Como sempre me fazem perguntas sobre destino e predestino, vou explicar a seguir. O predestino é algo atribuído a cada pessoa em caráter definitivo e de maneira alguma pode ser alterado. Já o destino é livre, dentro de um limite estabelecido e, dependendo do esforço da pessoa, pode atingir o limite mais alto ou, ao contrário, decair ao mais baixo. O liberalismo, que hoje se tornou alvo da atenção das pessoas, é muito semelhante ao destino. Isto porque o verdadeiro liberalismo está sujeito a certas restrições. A liberdade ilimitada é impossível, isto é, a verdadeira liberdade é aquela que possui limites. Assim, quando o indivíduo ultrapassa estes limites, ele invade a liberdade do outro e vai na contramão da cultura. É a mesma lógica do caso daqueles que fracassam por ultrapassarem os limites do destino. Em 5 de setembro de 1948. Considerações. Liberalismo era um termo muito utilizado por Meishu Sama, não para se referir ao liberalismo econômico, mas em oposição ao autoritarismo que prevalecia no Japão no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Fé é retidão e justiça. O que é religião? Ela evidentemente não tem como finalidade ensinar teorias e filosofias da religião de forma complicada. Em última análise, seu único objetivo é formar pessoas corretas. Isso, expresso em palavras, parece algo extremamente fácil, embora seja muito difícil alcançá-la na prática. É exatamente como diz o provérbio: falar é fácil, fazer é difícil. Vou explicar o porquê da dificuldade. A realidade é que as pessoas estão convencidas de que ninguém alcança o poder, acumula riqueza ou progride na vida apenas agindo corretamente. Elas acreditam que, para isso, certa dose de mal é inevitável. Até mesmo em relação ao lazer, consideram os maus divertimentos mais interessantes que as diversões sadias. Essa visão prevaleceu durante milhares de anos e acabou se transformando em senso comum. Embora houvesse esforço para reverter a situação por meio da lei e da educação moral, os resultados foram inexpressivos. Assim sendo, nem é preciso dizer que o último recurso seriam as religiões. Entretanto, devemos analisar a força de atuação de cada uma, pois isso faz toda a diferença. Não se consegue derrotar o mal por meio de religiões de pouca força. Esta é a razão pela qual os fiéis de alguma delas
falham em vencer o próprio mal. Em qualquer religião, são poucos aqueles que realmente agem com justiça e retidão. Conclui-se, pois, que se torna necessário o aparecimento de uma religião capaz de vencer o mal. Somente assim surgirá uma sociedade permeada pelo bem e um mundo de paz e felicidade. Este é o significado da expressão fé é retidão e justiça que proclamamos. Jornal Que Eu Sei, número 65, em 3 de junho de 1950. Título anterior: Fé é Justiça. A má conduta das crianças. Atualmente, a má conduta das crianças é considerada um problema social, mas ainda não tivemos nenhuma resposta adequada a esse respeito. As atuais e variadas teorias para prevenir a má conduta ainda são muito superficiais, e o fato de que nenhuma delas tenha tocado o âmago da questão é lamentável. Vou apresentar o que creio ser um método absoluto de prevenção. Antes de tudo, é preciso deixar bem clara a causa fundamental do problema. Para tanto, temos de pensar na relação entre pais e filhos. Em termos mais claros, se o pai é o tronco da árvore, o filho é o galho. Por conseguinte, não há nada mais absurdo que esforçar-se para não deixar apodrecer o galho enquanto negligenciamos o tronco. É uma atitude insensata. Ter plena consciência de que a causa está nos pais é a condição básica para solucionar o problema da má conduta das crianças. Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise da parte espiritual. Como sempre tenho dito, os pais e filhos estão ligados por elos espirituais. Consequentemente, se os espíritos dos pais estiverem maculados, através desses elos, os espíritos dos filhos também estarão. Esta é a causa da má conduta das crianças. Sendo assim, o melhor método para evitar tal conduta é fazer com que o espírito do filho não seja maculado. E para isso é preciso que os pais não maculem os próprios espíritos. Por desconhecerem esse princípio, os pais adotam pensamentos errados e, conscientemente ou não, cometem pecados que dão origem a nuvens espirituais e as transferem aos filhos. Portanto, é necessário que eles pensem constantemente em fazer o bem e ajam corretamente, preocupando-se sempre em moldar o próprio caráter. Afirmo que, além deste, não há outro método eficaz. Acima, apresentei a interpretação fundamental no aspecto espiritual. Agora explicarei sobre o ângulo material. Os filhos aprendem com os pais e procuram copiá-los. Por essa razão, se os pais pensarem e praticarem a desonestidade e a maldade, por mais habilmente que escondam esses pensamentos e práticas, como moram sobre o mesmo teto, é certo que um dia os filhos vão ficar sabendo. É óbvio, portanto, que passem a pensar: se nossos pais fazem essas coisas, que mal há em que nós também façamos? Em suma, não é errado dizer que a má conduta dos filhos provém da má conduta dos pais. Visto por esse ponto de vista, só podemos afirmar que a má conduta dos filhos revela a má conduta dos pais. Senhores pais, reflitam sobre esta lógica. Se desejam que seus filhos sejam bons, tornem-se bons pais primeiro. Jornal Que Eu Sei, número 59, em 22 de abril de 1950. Título anterior: O mau comportamento dos filhos. No Jardim do Paraíso, purificam-se as almas das pessoas que foram maculadas pelas impurezas deste mundo. Por meio do rádio e dos jornais,
tomamos conhecimento de que atualmente a sociedade está por demais repleta de absurdos. Excluindo a guerra, em uma rápida visão, podemos igualmente enumerar a corrupção dos funcionários públicos, homicídios, roubos, fraudes e golpes, assaltos, suicídios individuais e de toda a família, tuberculose, problemas de doenças contagiosas, escassez de alimento, crise habitacional, dificuldades financeiras, sofrimento decorrente dos pesados impostos. As coisas boas são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. Então surge a dúvida: por que a sociedade chegou a esse ponto? Realmente pode ser que existam muitas causas. Em suma, diríamos que essa situação é decorrente do declínio do nível do ser humano e de sua decadência moral. Assim, ultimamente, os intelectuais e os educadores começaram a interessar-se por essa questão. Outra causa que pode ser apontada é que, após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento liberal passou dos limites. Os intelectuais e os educadores estão considerando que, de imediato, não há alternativas a não ser a retomada da educação, da moral e da ética. O que é interessante observar é que, no Japão, nunca se recorre à religião para corrigir tais situações. Também não seria para menos, pois as religiões antigas são fracas demais e as novas, em sua maioria, são supersticiosas e impostoras. E por isso que ainda não se conseguiu encontrar um caminho que levasse à solução fundamental do problema. Objetivando contribuir de forma diferente para a solução dessa situação difícil, estou colocando em ação um plano detalhado. Trata-se, primeiramente, das diversões em geral. Naturalmente, em qualquer época, o povo necessita de entretenimento. Na sociedade atual, entretanto, a maioria delas é por demais vulgar. De fato, teatro, cinema, esporte, jogo de tabuleiro chinês Go, xadrez japonês, mahjong, pachinko, são diversões aceitáveis, mas acho que se fazem necessárias recreações de nível ainda mais elevado. É com esse objetivo que nossa igreja está construindo os protótipos do paraíso terrestre nas cidades de Hakone e Atami. Conforme escrevi várias vezes, nesses locais será construído o paraíso ideal, onde se acham perfeitamente harmonizadas a beleza natural e a beleza criada pelo ser humano. É um grandioso projeto, que não creio que já tenha sido feito por alguém em todo o mundo. Não é um autoelogio, mas as pessoas ao visitá-los ficam encantadas com a atmosfera tão diferente do mundo trivial e infernal ao que estão acostumadas. E evidentemente, esquecendo-se de tudo, até sentem estar sobre as nuvens. Prova disso são os elogios feitos até mesmo antes de termos chegado à metade da obra. O protótipo do paraíso terrestre de Hakone já está próximo de sua conclusão, mas como é uma obra de pequena escala, falarei a respeito do protótipo de Atami que atualmente se encontra em plena construção. No jardim de aproximadamente 100 mil metros quadrados, em um terreno acidentado com altos e baixos, estão sendo plantados arbustos e árvores que dão flores, como ameixeiras, cerejeiras, azaleias mescladas com árvores verdejantes. Também está em fase de preparação a construção de canteiros de flores com as mais diversas variedades. Ao observarmos não só a beleza que encantará nossos olhos na primavera, mas também o panorama espetacular da Baía de Sagami, que pode se avistar ao fundo, creio que não seria exagero dizer que o protótipo de Atami é um grandioso e ideal Jardim do Éden, situado no melhor local da cidade de Atami. Além do mais, para acrescentarmos uma beleza ainda maior ao lugar,
construiremos um museu de referência de belas artes, cuja conclusão certamente fará com que o protótipo do paraíso terrestre de Atami se torne inevitavelmente alvo de admiração tanto de japoneses como de estrangeiros. Por conseguinte, qualquer pessoa que visite o local purificará seu espírito maculado pelas condições do mundo e sua alma completamente árida será regada na própria fonte. Assim revigorada, seu trabalho renderá mais e naturalmente sua moral também se elevará. Portanto, a contribuição que o protótipo do paraíso terrestre prestará ao sentimento das pessoas em geral será inestimável. Coletânea Alicerces do Paraíso, volume 5, a respeito do paraíso, em 1º de janeiro de 1952. Considerações. Mahjong, jogo de origem chinesa composto de 144 pedras parecidas com as peças do dominó. Pachinko, jogo praticado em máquinas semelhantes a uma mistura entre o fliperama e o caça-níqueis. As pessoas que leem minuciosamente meus ensinamentos vão aprofundando sua sabedoria. Há aqueles que, apesar de já terem ouvido muito sobre nossa igreja, lido os escritos divinos e até mesmo ingressado na nossa religião, praticam a fé com um pensamento, sonen, não condizente com tudo isso. A cura torna-se demorada e não ocorre de forma favorável. Ou seja, as pessoas que duvidam são curadas rapidamente, enquanto as que possuem fé demoram mais. Para esses casos, existe um motivo lógico. Por mais que duvidem, isso é perdoável porque essas pessoas nada sabem. Não obstante, as que continuam hesitando, mesmo após terem presenciado os fatos, verão que nada ocorrerá como desejado. Analisando bem esses casos, notamos que estes estão perfeitamente de acordo com a lógica. O Tie Shokaku, a inteligência superior, faz com que a pessoa descubra e compreenda rapidamente a referida lógica. Isso significa que a lógica se reflete no espelho da alma. Assim, se o espelho se encontra embaçado, o reflexo não será bom. Mantendo-o sempre polido, seu reflexo será nítido e por esse motivo a descoberta será rápida. Em relação a isso, há um ponto na fé que, em geral, não recebe a importância devida, mas que é de suma relevância. No budismo, Buda Sakyamuni por diversas vezes cita a sabedoria. É a isso que me refiro. As pessoas que obtiveram certo grau de sabedoria são denominadas iluminadas, Kakusha, e as grandes iluminadas, Dai-Kakusha. Estas últimas são as mais elevadas. Nesse sentido, Buda Sakyamuni afirmou que Bosatsu é aquele que alcançou a iluminação e Nyorai é o grande iluminado. Portanto, podemos concluir que a iluminação é a própria sabedoria. Há pessoas que conseguem perceber e descobrir as coisas rapidamente, uma vez que são iluminadas e possuem poucas nuvens espirituais. Dessa forma, o melhor meio para manter esse estado de poucas nuvens e de pureza do espelho da alma é a prática constante da leitura dos escritos divinos. Ao ler os escritos divinos, os pontos que antes não se compreendiam claramente passam a ser apreendidos na próxima leitura ou depois de algum tempo. É isso! Que maravilha! Está tudo tão claro! Porque eu não conseguia compreender? Isso se dá porque na leitura anterior o espírito estava nublado. Por conseguinte, à medida que as nuvens espirituais vão sendo eliminadas, a pessoa passa a compreender melhor. Coletânea de Ensinamentos, número 29, em 5 de dezembro de 1953. Sonen,
palavra japonesa comumente traduzida como pensamento, a qual não se limita ao ato de pensar racionalmente. Seu significado abrange o sentimento, a vontade e a razão. Bosatsu, em sânscrito, Bodhisattva, termo budista utilizado para designar uma pessoa que já tem um considerável grau de iluminação e que procura usar sua sabedoria para ajudar os seres humanos a se livrar do sofrimento. Sinceridade. Makoto. Sim, sinceridade é o que mais desejo para este país. Fazer o bem ao próximo, deixando a si mesmo em segundo plano, significa sinceridade, Makoto. Ou seja, é o pensamento altruísta, é a prática do bem em prol da humanidade e da sociedade. É o oposto da mentira, refere-se à verdade. Entretanto, não basta ser apenas verdadeiro e honesto. É preciso ter sabedoria e discernir a situação com bom senso. Beneficiar apenas o próprio país ou sua classe social parece ser boa ação, mas não constitui verdade. Trata-se de uma verdade limitada e, pensando bem, deixa de ser Makoto. É necessário avaliar as situações tendo como base o amor à humanidade. Revista Chijo Tengoku, número 4, em 25 de maio de 1949. Saibam que a felicidade que sentimos quando fazemos outras pessoas felizes é inigualável. O destino e até mesmo a vida e a morte do ser humano são determinados pelos desígnios de Deus. O ideograma Mei, designo da palavra Seimei, vida, é o mesmo Mei da palavra Meirei, comando, ordem. A morte é o cancelamento da ordem de Deus para a pessoa viver. Esse cancelamento ocorre porque o ser humano perde o valor de sua existência, entre outras coisas, por prejudicar a sociedade. Para que isso não ocorra, ele precisa ser amado por Deus e se tornar útil à sociedade. De outra maneira, não lhe será possível ter vida longa e feliz. Conforme o Yukon se eleva a camadas mais altas do mundo espiritual, o sofrimento causado pela doença, pobreza e conflito desaparece, dando lugar à saúde vigorosa e a abundantes recursos como vestimentas e moradias belas e a bons alimentos. Por meio do elo espiritual, a felicidade emanada do Yukon elevado se transmite diretamente ao ser humano que se torna feliz neste mundo. Ao contrário, o Yukon que se encontra nas camadas inferiores do mundo espiritual por meio do elo espiritual, reflete-se no ser humano, que leva uma vida infernal e passa a existência toda infeliz. É comum as pessoas interessar-se pela fisiognomia das casas em relação aos pontos cardeais. Na verdade, quem está no nível superior das camadas do mundo espiritual, quando constrói edificações ou se muda, naturalmente vai para locais cuja fisiognomia se mostra favorável. Ao contrário, se a pessoa está no nível inferior das camadas do mundo espiritual, por mais que se esforce, acaba indo para uma casa cuja fisiognomia é desfavorável. Do mesmo modo, no que se refere ao casamento, a boa afinidade ou má afinidade devem ser ao mesmo princípio, ou seja, a lei da identidade espírito-matéria. Portanto, ninguém pode rebelar-se contra essa força absoluta. Darei uma breve explicação sobre predestinação e destino. A predestinação é determinada desde o nascimento, sendo limitada a um dos 3 planos do mundo espiritual: superior, intermediário e inferior, e é impossível escapar disso.
O destino depende do esforço para se atingir o nível mais alto ou o nível mais baixo, dentro dos limites da predestinação. Portanto, em contraposição à imutabilidade da predestinação, o destino possibilita certa liberdade. Sendo assim, o ser humano deve sempre procurar acumular virtudes, diminuir seus pecados e fazer com que o seu Yukon habite camadas cada vez mais altas do mundo espiritual. Logo, é preciso ter conhecimento que só existe esse caminho para ele se tornar feliz. Coletânea a série de Kan, volume 3, Camadas do Mundo Espiritual, em 25 de agosto de 1949. Fisiognomia das casas. Em japonês, kaso é um método de prever a sorte do morador pela posição dos cômodos de sua residência ou do terreno. Incluem-se ainda aspectos sobre a energia positiva ou negativa dos ambientes. Ver ensinamento, fisiognomia da casa e sua posição em relação aos pontos cardeais, contido na coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Na coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3, há outro ensinamento de Meishu Sama com esse mesmo título, Camadas do Mundo Espiritual, porém datado de 5 de fevereiro de 1947 e com conteúdo diferente.